Graças a Deus. Louvor gostoso, né? Estamos preparados para a palavra do Senhor? Amém, amém. Quero convidar você então, já deixar sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus. Vou dar só o capítulo por enquanto, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Já eu falo os versículos. Mateus, capítulo 18. Obrigado. O Senhor muitas vezes ele vai falar conosco para que nós possamos ficar atentos àquilo que está acontecendo nas nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes o Senhor fala conosco para nos dar uma direção, porque às vezes a gente não consegue nem perceber muito bem o que está acontecendo. Eu não digo assim a nível geral, eu digo a nível interior. Às vezes a gente fica tão atento ao que está acontecendo por fora, a gente esquece da gente. Não é verdade? Quando estava tudo bem, tranquilo, reparem isso. Quando estava tudo tranquilo, antes da pandemia, a nossa maior preocupação era muitas vezes o egoísmo das pessoas, né? Tão preocupadas consigo mesmo e naquilo que estavam fazendo, e nos seus projetos, seus planos, seus sonhos. E com tudo que vem acontecendo, do ano passado para cá, as pessoas se voltaram tanto para o que está acontecendo que começaram a se esquecer de si próprias. O que você está querendo dizer, pastor? Que as pessoas têm que ficar egoístas de novo? Não. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente deixa de se preocupar com a nossa vida interior, com aquilo que precisa ser trabalhado e transformado na nossa vida interior, porque a gente está observando muito para fora. Muitas vezes a gente está observando muito para fora. Acredito que duas coisas em especial me chamaram a atenção para poder ministrar a respeito disso hoje. Uma delas foi o que eu acabei de citar. Nós muitas vezes paramos de perceber as coisas e de perceber o que está acontecendo dentro de nós, e falta um pouco disso que nós vamos trabalhar. E a segunda coisa é a quantidade de pessoas que estão indo embora. Se é que vocês me entendem. Eu vou falar uma coisa que na verdade eu já falei, e eu sei que isso muitas vezes mexe com as pessoas, e tem que mexer, porque não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Todas as vezes que eu faço um velório, eu chamo a atenção para uma coisa. E a coisa que eu sempre chamo a atenção em todo velório é a seguinte: que é um dos principais momentos da vida de todas as pessoas que nos fazem repensar a vida. Não é verdade? Quando nós estamos num velório, seja por alguém próximo que nós perdemos, ou porque nós estamos lá por alguém que perdeu alguém, o fato é que sempre um momento como esse nos faz repensar a vida. Nos faz repensar o que nós estamos fazendo da nossa vida, porque a gente percebe ou se lembra, num momento como esse, como a vida é frágil. E como a vida passa rápido. E também como a gente não sabe quando chega a nossa vez de estar ali. Não é? O que eu disse que eu já tinha falado e vou repetir, porque entra muito dentro daquilo que eu vou falar hoje. Minha mãe faleceu recentemente, dia 29 de setembro do ano passado, e eu disse uma coisa para vocês, que graças a Deus,
eu e ela estávamos muito bem, como na verdade a gente sempre teve a vida inteira. Mas nós estávamos muito bem, tanto é que eu posso dizer que não ficou em mim nada que eu possa dizer assim: ah, eu devia ter falado isso, ou eu devia ter feito isso. Sabe aquelas coisas assim que geralmente acontece quando alguém morre? Faltou ter feito isso, devia ter abraçado mais, beijado mais, falado mais eu te amo, ou aquela conversa errada devia ter sido consertada, sabe essas coisinhas assim? Então, eu agradeço a Deus porque isso me faz me sentir um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, porque não houve nenhuma pendência entre nós dois. Não houve nada. Mas isso, ao mesmo tempo que me tranquiliza, também me chama a atenção. E se tivesse? Ou com ela eu não tinha, mas com quem eu tenho ou posso ter? Porque um fato é, se tem uma coisa que nós precisamos chamar a nossa própria atenção, é que mais do que nunca, a gente não sabe quando a gente vai ou quando alguém que está do nosso lado vai. E existe uma coisa que não pode ficar pendente. Porque se ficar, você não vai conseguir resolver depois com ela. O que é? Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Amém? Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui temos um diálogo de Jesus com Pedro e logo em seguida Jesus começa então a contar uma parábola, né, que eu vou contar, que eu já vou ler agora, para a gente poder trabalhar. Diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Amém. Nós temos então aqui um diálogo curto, breve, direto, de Pedro
E depois Jesus conta uma parábola para que ele pudesse explicar a resposta dele para Pedro, porque Jesus respondendo para Pedro, ele foi curto e grosso, foi direto ao ponto, né? Então, até alguns começam a fazer matemática com isso aqui para tentar explicar, né? Quando Pedro pergunta para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes, né? Aquele que peca contra ele, aquele que erra contra ele, Jesus responde para ele 70 vezes 7. E aí muitos dizem assim, nós temos que perdoar 490 vezes. Né? Na verdade não tem nada a ver, tá? Jesus não estava fazendo matemática. Jesus ele estava usando uma expressão comum no meio judaico, tá? No meio do povo israelita, tá? Seria hoje, assim, para eu também ser curto e grosso direto, seria hoje a gente dizer assim, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Você vai ter que fazer N vezes. O que significa isso? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não tem uma conta, não tem um limite, né? Então o que Jesus estava querendo dizer, não digo 7 ou 70, mas 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer é, não tem limite, Pedro. Não existe um limite para você perdoar o seu irmão. O seu irmão pode pecar contra você todas as vezes que ele quiser. E você deve continuar perdoando o seu irmão. Difícil, né? Difícil. Mas vamos lá. Para falar sobre perdão, não é uma coisa muito fácil. Porém, eu gosto de comparar perdão com uma outra ordenança. Lembrando, então, que perdão é uma ordenança. O que significa uma ordenança? É uma ordem, é um mandamento, né? Não é um conselho. É diferente de um conselho. Eu te aconselho a fazer isso. Não, Deus falou, Ele mandou. Perdoe. É uma ordem. Eu gosto de comparar perdão, sabe com o quê? Amor. Sabe por quê? Porque os dois foram colocados por Deus da mesma forma. E os dois são confundidos pelas pessoas da mesma forma. Quer ver o exemplo? O primeiro exemplo é esse. É a questão da ordenança. Porque tanto o perdão quanto o amor foram ordens. Deus mandou. Ele não pediu e não aconselhou. Ele mandou amar e ele mandou perdoar. Certo? Outra coisa que os dois trabalham é juntos. Porque para perdoar eu preciso exercitar o amor. Certo? E o perdão é uma forma de amar. Para perdoar eu preciso exercitar o amor. E o amor, ao mesmo tempo, me faz perdoar. Ou seja, são duas coisas que caminham junto. Eu não posso dizer que eu tenho amor, que eu exercito o amor de Deus, se eu não perdoo. Os dois caminham junto, não tem como caminhar separado. Mas as comparações não param por aí. Uma coisa que as pessoas se enganam muito com relação aos dois, confundem com sentimentos. Amor e perdão são muito confundidos com sentimentos. E nenhum dos dois são. Nem o amor e nem o perdão são sentimentos. E eu falo que são muitas vezes confundidos com sentimentos, porque muitas vezes a gente escuta assim, mas para eu amar eu preciso, para que eu possa exercitar o amor, eu preciso sentir, tem que ser verdadeiro, a ação tem que ser verdadeira, não o sentimento ele vem depois. Porque se nós pararmos para analisar, quando Deus manda nós amarmos até mesmo o nosso inimigo, não manda? Aí eu te faço uma pergunta, se para amar dependesse de sentimento, quando você ia amar seu inimigo?
Nunca. Se nós dependêssemos de sentimento para praticar o amor, a gente não praticaria. Pelo menos não para todas as pessoas e não todas as vezes. Nós faríamos quando é fácil, que é justamente o que Jesus fala. O que Jesus fala? Se você amar aquele que te ama, isso tem valor? O que Jesus falou? Isso não tem valor. Porque amar quem te ama é fácil. O meu Pai valoriza quando você ama aquele que não te ama. E o perdão, ele caminha exatamente da mesma forma. Ele caminha exatamente da mesma forma. O perdão também, assim como o amor, muitas vezes é confundido com sentimento. Ah, para eu perdoar, primeiro eu preciso sentir verdadeiramente, porque ele tem que ser verdadeiro. Não. O perdão, ele precisa ser praticado. Deixa para você sentir depois. Aliás, nós deixamos de sentir muitas coisas pela falta da prática. Nós deixamos de aproveitar muitas coisas pela falta da prática, esperando que alguma coisa aconteça dentro de mim. Deixa eu te falar, não está acontecendo porque você não está fazendo primeiro. Primeiro vem a prática, depois vem o sentimento. Porque tanto o amor, olha outra comparação, tanto o amor quanto o perdão são processos. Primeiro vem uma ação. E, consequentemente, e depois, caminham-se o processo. Tanto o processo do amor, quanto o processo do perdão. Mas esses processos, eles só são iniciados quando existe a prática. Quando existe a ação primeiro. Amém? Muitas vezes, para a gente entender o que uma coisa é, a gente também precisa entender o que ela não é. Correto? Então, eu anotei aqui algumas coisas que o perdão não é, para a gente poder firmar na nossa cabeça. Primeiro, perdão não é aprovar comportamentos negativos ou impróprios, certo? Porque muitas pessoas acabam, sabe aquela coisa assim, de alguém que não crê, um incrédulo, que gosta de se aproveitar de alguém que crê, porque sabe como os cristãos precisam agir? Já viram isso? Você, por ser cristão, por ser cristã, já se aproveitaram de você por ser cristão ou cristã, sabendo que você era cristão ou cristã? Pastor, não entendi nada que você perguntou. Vocês estão com uma cara que não entenderam a pergunta. Entenderam ou não? Não, né? Mais ou menos assim. Você já sofreu bullying por ser cristão? Já? Se aproveitaram porque sabiam que você não... Por exemplo, sabe aquela história de... Como Jesus fala, se você levar um tapa de um lado do rosto, dá o outro lado do rosto? Já brincaram com você por causa disso? Você não é cristão? Se você tomar um tapa na cara, você tem que dar o outro lado para você levar o outro? Esse tipo de coisa. Sabendo que você é cristão, e essas pessoas muitas vezes conhecendo um pouco, bem pouco, da palavra, muitas vezes querem se aproveitar disso para poderem, na verdade, mesmo se aproveitar de vocês. Então, perdoar não é aprovar comportamentos negativos ou impróprios. E isso, para enquadrar no que eu acabei de falar, é assim, muitas pessoas se aproveitam que sabem que a outra pessoa precisa perdoar, ela se aproveita disso para se comportar de forma errada. Deu para entender agora? Então, perdão não é aprovar comportamentos errados. Pelo contrário.
vamos entender que nós perdoamos a pessoa, mas isso não significa que nós concordamos com as ações. É a mesma coisa com relação ao pecador e o pecado. Deus manda amar o pecador, mas não diz que nós temos que concordar com o pecado. Pelo contrário, ele diz que nós precisamos abominar o pecado. Amamos o pecador, mas abominamos o pecado. Nosso posicionamento ele precisa ser correto, precisa ser firme, tá? Então, perdão não é quando eu recuo no meu posicionamento. Eu preciso manter o meu posicionamento firme com relação àquilo que eu creio. Amém? Outra coisa que perdão não é aceitar algo que nos cause dor. Por exemplo, muitas vezes as ações de alguém com quem nós convivemos nos causam dor. Existem pessoas que nos ferem, não existe? Não existem? E muitas vezes nós achamos que pela ordenança de perdoar, nós temos que nos submeter a comportamentos que nos machucam. Perdão não é isso. Ok? Continuando. Perdoar não é fingir que tudo está bem. Sabe aquela coisa que eu, como pastor, não só como pastor, mas como amigo, muitas vezes, conversando, eu já escutei milhares de vezes. Ah, aconteceu isso, mas a gente tem que perdoar, né? Então tá tudo bem. Quando a pessoa fala assim, então tá tudo bem, você já vê na pessoa que não está nada bem. Que muitas vezes finge que está tudo bem, porque tem que perdoar. Perdoar não é fingir que tudo está bem. Quando nós começamos a entender o que é o perdão, já nós vamos entrar no que é perdão, nós vamos começar a perceber as diferenças em como nós encaramos as coisas que acontecem. As coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que fazem conosco, para que nós possamos agir de forma a nos libertar. Como eu comecei a falar no início da mensagem, muitas vezes nós estamos deixando de olhar para o nosso interior, nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo para fora, estamos deixando de olhar para o nosso interior. Perdoar não significa que nós devemos mudar o nosso comportamento de forma artificial ou forçada. Agora eu sou uma nova criatura, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Sim, nós mudamos o comportamento, mas o nosso comportamento não é mudado porque a gente força alguma coisa. O nosso comportamento é mudado porque, como Paulo disse, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu comportamento ele muda porque Cristo passa a viver em mim e eu começo a refletir a vida de Cristo que habita em mim. E não porque agora eu preciso seguir regrinhas, porque agora eu sou crente, porque agora eu sou cristão. Então não é vestir uma roupa cristã, vestir uma máscara cristã, e agora eu me comporto assim, porque agora eu sou cristão, agora eu sou cristã. Então eu tenho que me comportar dessa forma. Não é se vestir, não é mudar de forma artificial ou forçado o nosso comportamento. Perdão também não é ficar obrigado a fazer o que o outro quer. Está todo mundo entendendo tudo? Perdoar não é esquecer. Isso daqui é muito importante. Perdoar não é esquecer. Muitas pessoas pensam, e muitas mesmo, pensam que só perdoaram de verdade quando esqueceram o que aconteceu. Não é assim. Não é assim. A forma que eu mais gosto de usar é a seguinte. Vocês não vão conseguir enxergar, mas aqui na palma da minha mão tem uma cicatriz. Tá? Tem uma cicatriz aqui. É de verdade mesmo, tem uma cicatriz aqui.
É genético, na minha família, a gente tem uns nódulos que vão crescendo na gente. Minha avó tinha, minha mãe tinha, e eu tenho. E eu tenho inclusive 2 aqui na cabeça. E eu tinha um aqui na mão. E ele foi crescendo aqui na palma da minha mão. O detalhe é, eu sou canhoto. Então chegou num ponto que eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia pegar, se eu fosse tentar pegar alguma coisa, pegava bem aqui no nódulo e isso doía muito. Doía bastante. Certo? O que muitas vezes uma ofensa, um rancor, uma falta de perdão na nossa vida causa na gente? Dor. Correto? Causa dor. O que eu tive que fazer? Eu tive que tirar. Correto? Eu tive que tirar. Tirar é um processo complicado, não é? Porque a gente precisa tomar uma anestesia, precisa cortar, abre, puxa a pele, arranca e corta por dentro e tal. Aí vai lá, costura. E aí, ou seja, é um processo. Certo? É um processo que nós precisamos passar. Eu poderia ter tentado não passar por esse processo, assim como muitos tentam não passar pelo processo do perdão. Tentando se acostumar com o problema. Aliás, eu fiz isso bastante tempo, porque eu fiquei um bom tempo com isso aqui na mão. Então, acho que alguma hora acostuma, só que foi piorando, cada vez mais foi piorando. Assim como a nossa vida, quando nós deixamos algo na nossa vida sem mexer, quando a gente tenta se acostumar com uma coisa que a gente sabe que não pode ficar ali na nossa vida. Como um perdão retido, por exemplo. Como um problema, um rancor, uma mágoa que está ali, a gente sabe que está ali, mas a gente quer se acostumar com ele ali, porque sabe que o processo para tirar isso não é fácil. Então, muitas vezes, a gente prefere querer deixar ali e tentar conviver com aquilo ali. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O tempo não cura, como dizem aí para fora. Tempo não cura nada. Pelo contrário, na maioria das vezes, ou ele piora o problema, dificulta consertar no futuro. Então, o que precisa fazer? Tem que mexer. Tem que tirar para poder sarar. Certo? Aonde que eu quero chegar, né? Tá vendo que está aqui a cicatriz? Eu esqueci o que eu tinha aqui? Eu não esqueci, porque toda vez que eu vejo a cicatriz, eu lembro. Certo? Mas sabe o que acontece, ó? Tô apertando, ó. Sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo? Nada. Não está acontecendo nada. Não estou sentindo nada. Não está doendo. Porque eu tratei. Eu tirei. Foi um processo ruim, medo de cirurgia e tudo mais, que eu não queria passar por esse processo. Mas hoje, eu dou graças a Deus por ter passado por esse processo. Ficou uma cicatriz, me faz lembrar do que aconteceu, mas não me traz mais a dor que trazia antes. Então, perdoar não é esquecer. A gente vai lembrar. Deus não dá amnésia na gente. Perdoar é superar. É superar. A gente vai continuar lembrando, mas está superado. A Glaucia testemunhou esses dias numa live. Quem assistiu aí? Viram? Essa mulher é doida? Era, isso. Era. Eu lembro as coisas que ela fez. Eu lembro as coisas que ela falou. Eu lembro as coisas que a gente passou. Mas hoje eu lembro assim, ó. Rindo e dando glória a Deus.
nós nos perdoamos. Porque na verdade o perdão tinha que ser mútuo, né? Ela precisava me perdoar, eu precisava perdoar ela. E eu precisava me perdoar e ela precisava se perdoar. Que é uma coisa que nós já vamos ver. E aliás, o último ponto do que o perdão não é, que entra nisso também. Perdoar não é reprimir os sentimentos. Perdoar não é reprimir os sentimentos, reprimir a raiva ou o ressentimento. Ou seja, esconder. E isso, eu vou dar até outro nome para isso. Isso muitas vezes vem através do orgulho. Porque muitas vezes a gente não quer demonstrar o ressentimento, a mágoa que nós estamos sentindo por orgulho. Porque se eu demonstrar, as pessoas muitas vezes acham que estão demonstrando fraqueza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que Deus gosta, se é uma coisa que Deus gosta e o homem, o ser humano odeia, é demonstração de fraqueza. O ser humano não gosta de demonstração de fraqueza, de demonstrar fraqueza, verdade? Mas é exatamente o que Deus quer. É exatamente o que Deus está esperando de nós. Dizendo assim, demonstre a sua fraqueza. Porque quanto mais você se abrir e demonstrar a sua fraqueza, mais você vai perceber o Deus que você tem. E o quão forte ele pode te tornar. Que como Paulo mesmo disse, é na fraqueza que eu sou forte. Quando estou fraco é que eu sou forte. Mas para ele poder ter dito isso, ele precisou reconhecer a sua fraqueza. Só que muitas vezes a gente não quer demonstrar a fraqueza, porque a gente acha que se demonstrar fraqueza é uma forma de demonstrar que as coisas não estão dando certo na minha vida, na nossa vida. De que tem alguma coisa errada. Deixa eu falar uma coisa, que tem coisa errada na vida de todo mundo. Não é só na minha, não é só na sua. A diferença está quem está disposto a corrigir, a consertar. E muitas vezes, o que está faltando para consertar é perdão. Muitas vezes o que está faltando para consertar é perdão. Essa semana eu e a Glaucia perdemos um grande amigo nosso, ali da Metodista Central de Maringá. E você sabe quem estava devendo perdão para ele. Você percebe quem estava devendo, não é, Glau? Você percebe quem estava devendo perdão para ele. Chega uma hora dessa, você percebe quem deixou de chegar nele e ter uma conversa, de liberar um perdão, ou de pedir perdão, de se reconciliar. E agora eu fico me perguntando como essas pessoas vão processar isso pro resto da vida. Porque muitas vezes, por reprimir os sentimentos, por guardar as coisas, não fizeram aquilo que Deus mandou fazer. E que nós só percebemos que faz bem para nós quando nós entendemos o que é fazer isso. Porque o perdão agora o perdão tá? Perdão é uma questão de escolha. Nós escolhemos perdoar. É uma questão de escolha. O perdão é uma decisão. Nós decidimos perdoar ou não. O perdão é, como eu já falei, vou repetir, um processo que se inicia na decisão. E aí nós deixamos que a coisa vá acontecendo. Como eu falei aqui na cirurgia, não resolveu isso aqui em um dia, né? Resolvi, fui lá, operei. Sim, se opera no mesmo dia. Mas até cicatrizar, ficar bom, foi um processo. Primeiro, até eu decidir fazer a cirurgia, né? Tudo foi um processo. O perdão também vai levar a um processo.
Mas a questão é o que nós ganhamos com esse processo. Nós precisamos passar por ele, mas nós ganhamos com ele. Amém? Perdoar também é um estilo de vida. E isso Jesus resumiu para Pedro. Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Pedro, estou te dando essa resposta, sabe para quê? Que é para você não perguntar mais. Estou te dando essa resposta que é para você não perguntar mais. Porque para o judeu, receber uma resposta dessa, 70 vezes 7, era isso que queria dizer, tá? Pedro entendeu na hora, tanto é que você pode ver que Pedro nem fala mais. E aí Jesus vai contar a parábola para demonstrar o quão forçado foi a resposta dele para Pedro. Porque eu não dei detalhes da parábola, mas a gente viu ali, existia um senhor que tinha um servo que devia para ele, tá? Só que só para resumir, a dívida desse servo era gigante. Era enorme, tá? Deixa eu ver se eu acho que, ó 10 mil talentos. Eu não vou converter agora, mas só para vocês terem uma noção. É uma dívida impagável, não dá para pagar isso aqui. Nenhuma pessoa rica pagava isso na época. Imagina um cara que era servo, que era pobre. Era uma dívida impagável. Jesus fez isso de propósito, sabe por quê? Porque ele, obviamente todo mundo sabe disso, ele está dizendo que o Senhor, esse Senhor é quem? É Deus. E chamou um servo que tinha uma dívida impagável. Quem é esse servo que tem uma dívida impagável? Eu e você. A nossa dívida é impagável. Por isso Jesus pagou a dívida, porque é impagável. E aqui 10 mil talentos, pode ter certeza, é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Ele não tinha, se ele trabalhasse a vida inteira, ele não pagava essa dívida, era uma dívida impagável. E foi perdoada, não foi paga, foi perdoada, né? Para nós sabemos que a nossa dívida foi paga através do sacrifício de Cristo. Mas, para com o Pai, a dívida perdoada, ok? A dívida foi perdoada. E aí, quem é o conservo dele? Se nós somos o servo que tínhamos essa dívida impagável, quem é o conservo? É o próximo. É a pessoa que vive com a gente, é qualquer pessoa do nosso convívio. E a dívida que ele tinha com ele era pequena, na verdade, era ridícula, perto da dívida que ele tinha. A diferença é brutal. E Jesus faz esse exagero gigante já para que nós possamos entender o seguinte: não importa qual seja a dívida que alguém tem com você, não importa qual seja a ofensa que alguém fez para você, não importa o que fizeram contra você, ainda é mínimo, perto do que você foi perdoado. Aí a gente entende a resposta de Jesus para Pedro. Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E vou repetir aquilo que eu falei, que é para você não perguntar de novo. Não tem limite, Pedro. Não tem limite, não existe o pecado específico, não tem nada. Pedro, a ordem é perdoar. A ordem é perdoar, mas entendendo o que não é perdão e o que é perdão. Amém? Entendendo o que é perdão e o que não é perdão.
Claro que nós entendemos, conforme a palavra, que nós devemos sim perdoar e perdoar sem limite, mas nós não podemos deixar que se aproveitem de nós, forçando algo que na verdade não é. E quando nós entendemos o que de fato é o perdão, nós entendemos que o maior beneficiário de perdoar é quem perdoa. Não é quem está sendo perdoado, é quem perdoa. Para a gente fechar, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus tinha acabado de dar a oração modelo, ou como nós conhecemos, a oração do Pai Nosso, né? Tinha acabado de falar para os discípulos a oração do Pai Nosso. E quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele, nesses 2 versículos, ele vai falar, olha que coisa incrível. Provavelmente vocês já devem ter ouvido uma mensagem, uma explicação a respeito do Pai Nosso. Provavelmente, né? De como é estruturado o Pai Nosso. Desde Pai Nosso que estás no céu, até pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Vocês já devem ter ouvido uma mensagem, uma explicação a respeito de toda a estrutura do Pai Nosso, certo? Já deve ter ouvido isso. Eu queria que vocês percebessem uma coisa. Algo que eu sempre digo: Jesus faz alguma coisa por acaso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus ora o Pai Nosso aqui, certo? Vocês sabem que tem muitos elementos no Pai Nosso, certo? Depois que ele ora o Pai Nosso, ele explica só um elemento da oração do Pai Nosso. Por quê? Engraçado isso, né? Ele não explicou o Pai Nosso, mas ele orou o Pai Nosso, orou a oração modelo, e quando ele terminou de orar a oração modelo, ele achou importante falar sobre o quê? Perdão. Que é o versículo 14, versículo 15, que diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Engraçado que ele podia ter terminado a oração do Pai Nosso e falado assim: perceberam como é importante você ser grato pelo pão de cada dia que Deus te dá? Mas ele não falou disso. E olha que isso é importante, porque é a necessidade diária, né? É o alimento diário. Só que em outro texto ele já vai dizer: não se preocupe com o que você vai comer, beber ou se vestir. Na oração do Pai Nosso ele só diz assim: não peça pelo que você vai comer, agradeça pelo que você tem todos os dias. Na oração do Pai Nosso. No final, ele só se preocupa em chamar a atenção sobre o perdão. Porque dentro do Pai Nosso, dentro da oração do Pai Nosso, é o que existe de relação de um com o outro, de um com o seu próximo. A estrutura da oração do Pai Nosso é com relação nós e Deus. Quando entra no perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é quando nós estamos aqui na relação com Deus: Senhor, estabeleça o perdão para mim, porque eu já perdoei o próximo. Tá? Porque perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não significa assim, ó, me perdoa, que daí o Senhor me perdoando, eu estendo o perdão para o outro. Não. É assim: Senhor, me perdoa, porque eu já perdoei o outro.
E isso Jesus achou importante explicar no final. Porque ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará vocês. Se, condição. Amém? O estilo de vida, irmãos, estilo de vida, tá? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se transforme pela renovação da sua mente. Entenda o que de fato Deus está falando, entenda o que de fato Deus quer. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas não perdoam porque acham que isso é desagradável para elas. Quando nós entendemos perfeitamente como funciona o perdão, a nossa mente renovada, né? E aí nós entendemos como realmente funciona o perdão, nós entendemos que na verdade Deus só está nos ajudando a nós termos uma vida melhor, a nós vivermos melhor, através da prática do perdão. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Lembre-se de praticar o perdão. Se você deve perdão para alguém, vai pedir correndo. E se você precisa perdoar alguém, perdoe rápido, perdoe agora. Amém? Eu nem vou dizer assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou dizer assim, não deixe para amanhã o que talvez amanhã você não consiga mais fazer. Feche os teus olhos. Senhor Deus,